Ah, o cinema de terror. Provavelmente o gênero mais popular na atualidade, que permite muitas possibilidades. Um filme de terror te permite mesclar drama, ação, comédia e até romance com ele. E hoje as indústrias adoram fazer filme desse gênero. Até porque se a ideia é cumprir catálogo, é mais fácil tirar um susto do que qualquer outra emoção. Mas até mais ou menos uns 50 anos atrás, esse gênero era considerado muito underground. Filmes que tratavam de temas como mortes, assombrações e medos humanos não eram mainstream. Na verdade, era muito incomum você ver terror no cinema. Alguns divisores de águas conseguiram conquistar seu espaço no cinema, tipo O Exorcista, mas é um caso muito à parte. Em geral mesmo, esse gênero era totalmente desvalorizado até a década de 70. Então como que nesse intervalo de mais ou menos uns 50 anos, ele foi de os caras boicotarem o Exorcista no Oscar porque eles não gostam do gênero, pra hoje que é um dos mais pops que existe. Existe e é foda, né? Existe. Existiu uma galerinha ali nos anos 80 e 90 que mudaram o mundo do terror e do cinema em geral. E obviamente eu tô falando dos terrores slasher. Slasher é um subgênero de filmes de terror que quase sempre envolve psicopatas assassinos que matam pessoas, aleatoriamente por aí. Normalmente são filmes de baixo orçamento, por isso mesmo que eles são tidos como filmes de terror B. E o nome slasher foi criado justamente porque o princípio básico dessa gama de filmes é isso, um assassino que vai matando pessoas em série, com uma máscara ou fantasia que vai coletando vítimas em torno do filme. E esse estilo começou lá em 1974 com Tobe Hooper dirigindo O Massacre da Serra Elétrica, mas foi oficializado somente em 78 com o Halloween de John Carpenter, trazendo todos os clichês conhecidos à tona. A perseguição final, a Final Girl que vai ter que sobreviver, o assassino icônico mascarado e personagens secundários que estão ali só pra cumprir cena de morte. Então, com esse gênero em alta, finalmente o exploitation e o terror B foi para o mundo do cinema, de forma arrebatadora, batendo recordes de bilheteria, e aí não tinha mais como a academia do Oscar subjugar esse tema. O terror finalmente chegou para ficar, ainda mais com esse amontoado de personagens icônicos criados nesse gênero slasher, que não só são referências dentro disso, mas também na cultura pop em geral. Então as décadas de 80 e 90 foram dominadas pelo terror slasher, que até hoje perduram por aí, sendo referenciados, revitalizados e alguns até refeitos. E eu devo admitir que eu amo esse gênero, até porque desde a minha infância eu tenho contato com ele. Eu lembro do Mateuzinho de uns 7, 8 anos chegando: mamãe, papai, posso alugar sexta-feira 13 pra assistir? Eu também gostava muito do Chuck. Eu não assisti A Hora do Pesadelo porque esse eu tinha medo, mas desde criança eu já tinha visto vários desses filmes. Aquele lixo do Jason Vai Pro Inferno, eu assisti quando eu era pequeno. O que ele vai no barco também, que ele tá indo pra Nova York, também assisti. O Jason X, né, do espaço, também. E todos os filmes do Chuck, eu acho que do 1 até o Filho de Chuck, que é o que tinha na minha época de criança, eu assisti todos eles. Então, além de muito bom, é um gênero nostálgico pra mim. E hoje, com um vídeo um pouco diferente, sem muito roteiro, tentando ser bem descontraído, eu vou fazer uma tier list. E eu espero que seja um vídeo curto. Dando um breve resumo das tramas, como eu disse, sem roteiro, é só falando o que eu sei de cabeça mesmo, e falando quais são os meus slashers favoritos e quais são uma grande merda, os que eu mais odeio. E se no título do vídeo aí tiver melhores slashers de todos os tempos, me desculpe, mas é porque youtuber tem que fazer isso pra poder chamar a atenção das pessoas pra elas assistirem os vídeos. Até porque não dá pra gente cravar de fato qual que é o melhor, porque cinema, como vocês já sabem, é uma arte muito sujeita à interpretação pessoal. Além de que tem muita coisa que a gente teria que levar em consideração pra isso: relevância histórica e cultural, influência, tanto na cultura pop quanto no mundo do cinema, qualidades técnicas, não dá. Seria uma discussão infinita. Então, o que eu vou falar aqui é quais são os meus favoritos e quais eu menos gosto. E se você quiser interagir comigo, eu vou adorar. Pode deixar aí nos comentários qual que é o seu top 10, top 15, top 1 milhão de slashers favoritos que eu vou ler. E também, se puder deixar o like pra ajudar o canal, ele é sempre bem-vindo. Se inscreva se quiser e compartilhe se gostar. Bora! Bom, e esses daqui são os filmes que eu selecionei, incluindo alguns filmes bons, obras-primas e algumas merdinhas. Obviamente, dentro dos filmes de slasher tem muita coisa. A própria franquia do Halloween só já tem, tipo, 13 filmes, tá ligado? Então não dá pra gente falar sobre todos eles e eu não coloquei todos aqui. Apenas alguns que exemplificam o que são as categorias que eu criei. As categorias que eu criei foram Elite, filmaço tomar no cu, muito bom, divertido, meia boca mas eu gosto, ruim de verdade e... que é tipo assim, por que que isso daqui foi feito? Então é isso, bora lá. A começar pelo que tá aqui na sequência mesmo, eu não vou... Como eu disse, a ideia do vídeo é ser improvisada. Então, o primeiro que a gente tem aqui é O Culto de Chuck. Pra quem não sabe, é aquele filme do Chuck, é o último filme, na verdade, é o último filme da franquia. E ele se passa depois daquele... A Maldição de Chuck? A Maldição de...
Chuck. A Maldição de Chuck de 2013, ele se passa logo depois desse. E esse A Maldição de Chuck é um filminho bem meia boca, tá? Tipo assim, é um dos mais fraquinhos, na minha opinião. Não sou muito fã dele. Ele usa de uns elementos muito esquisitos, tipo... tem hora que parece que ele tá fazendo um filme de mansão mal assombrada. Ele fica o tempo todo escondendo o fato de que é o Chuck que tá ali assombrando as pessoas. Tipo, o Chuck vai aparecer mesmo como o Chuck, né? Mostrar que ele tá vivo. Lá pro final do filme, sendo que, tipo assim... É o 5º filme da franquia, cara. A gente já sabe que ele é um boneco assassino, não precisa disso. Então, tipo, eu acho ele um filminho bem meia boca, mas tem um personagem muito importante nele, que é a protagonista, a mina cadeirante lá. Qual que é o nome dela? A Nika. Isso mesmo, a Nika. E, tipo, ela, no final do filme, a polícia prende ela e leva ela pro manicômio, porque, pô, o Chuck matou todo mundo que tava na casa e ela foi a única sobrevivente, falando que, tipo assim, um boneco matou um monte de gente. Mesma coisa que já acontecia na franquia lá, tipo, no primeiro filme com o Andy, né, o menininho. Só que agora com uma mulher cadeirante. Aí, ela foi presa e ela vai pro manicômio. E o Culto de Chuck é justamente esse filme, a continuação dela no manicômio. E, mano... Que filme divertido. Já tá aqui, ó. Vocês estão vendo que tem a categoria divertido, o Chuck já vem pra cá. Puta que pariu, que filme divertido. Tipo assim, ele não é de fato o melhor da franquia Boneco Assassino, que é uma franquia que eu gosto muito, por sinal. Mas ele é um filme divertidíssimo. Ele mescla muito os elementos que o Don Mancini... Ele mescla muito os elementos que o Don Mancini já queria trazer desde os primeiros filmes. Como, por exemplo, o Chuck conseguir incorporar o Chuck conseguir possuir o corpo de pessoas, que é, tipo, a trama de todos os filmes. Ele tá tentando possuir o corpo do Andy e não consegue. Eita, que barulheira. Ou o fato dele conseguir criar vários Chucks, tá ligado? Entrar em vários corpos, que tem a cena incrível deles, dos 3 Chucks contracenando. Então, tipo assim, é um filme muito divertido, é um terrir muito legal, ele abusa e usa muito bem dos elementos do Chuck de ser esse personagem satírico. Eu gosto pra caramba desse filme, ele já vai abrir a nossa categoria do divertido. Em seguida, nós temos Pearl. Se a gente levar em consideração que slasher não é um gênero apenas antigo, existem slashers modernos, e Pearl é um bom exemplo deles, assim como o X também é. E o Pearl é o filme que se passa antes do X, né? Ele é o prequel que conta a história da véia do X antes dela se tornar aquela véia com tesão, né? E, cara, por incrível que pareça, eu gosto mais do Pearl do que do X, mas acho que os dois entram na mesma categoria, que seria o muito bom pra mim. São filmes muito da hora, tipo, eu gosto demais. A atuação da minazinha, qual que é o nome dela? A Mia Goth. A Mia Goth, a atuação dela é fantástica, adoro essa atriz. Pena que ela foi fazer Infinity Pool depois, que é uma merda. Mas, né, o que a gente não faz por dinheiro. Aqui, ela rouba a cena, porque diferente do X que a gente tem, tipo, Diferente do X que a gente tem a Jenna Ortega, o Kid Cudi atuando juntos, que estão ali fazendo parte do elenco, ela tá sozinha. Tipo, na verdade, esse filme não é tanto slasher, porque ele tem muito menos mortes. Vai ter, tipo, só lá no final. Ele é um terror bem mais psicológico e um estudo de personagem sobre a Pearl. E é isso, mano. A Mia Goth rouba a cena, ela atua sozinha e ela domina o filme. Tem aquele diálogo dela no final que é fantástico. É tipo assim, só uma cena travadona, um plano... Não dá pra chamar de detalhe porque ele é menos, né? Seria tipo um plano americano, sei lá, do rosto dela, e ela tá falando ali num monólogo de uns 5 minutos e é muito pica. Mas as cenas de assassinato dela também são muito legais, eu gosto muito do Pearl. E ele já vai vir aqui pro abrir a nossa categoria do muito bom. Em seguida nós temos Halloween, o clássico do John Carpenter. Polêmicas à parte, porque isso é normal, como eu disse, cinema é uma arte totalmente interpretativa e sujeito a interpretações pessoais, tipo, gosto seu mesmo. Eu não sou fã de Halloween. Não significa que não ache um filme bom, não significa que eu não goste, mas eu não sou fã, tá? Halloween, pra mim, ele entraria no Elite por causa da influência histórica que ele tem. Ele é, tipo, o filme definitivo de slasher. Mas falar pra vocês que essa lista é sobre o que eu gosto. E eu não gosto tanto de Halloween. Eu não sei explicar o porquê, tipo assim, é um filme bom. Eu amo o John Carpenter. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele daqui a não muito tempo. Inclusive, amo o The Thing e o jeito cadenciado que ele conta as histórias. Mas eu não sei, tipo, eu só não gosto de Halloween. Não me pegou, não sou fã do Michael Myers. É uma franquia que pra mim tanto faz como tanto fez. Entendo totalmente a relevância do primeiro filme, mas não sou fã.
Então, por justiça ao filme, e é o que eu acho dele mesmo, eu vou colocar ele no muito bom. Não acho que ele seja um filme ruim, mas ele também não é um filmaço da porra pra mim e nem um Elite. Tipo, infelizmente, me desculpem. E então nós temos Jason Lives, o Jason Sexta-feira 13 parte 6. Demorou muito pra Sexta-feira 13 ficar bom, tá? Vamos ser justos. Tipo assim, eu amo Sexta-feira 13. Mas demora muito pra essa franquia ficar boa. O primeiro filme é da mamãe, que eu gosto. O segundo é o do Jason Homem do Saco. Esse filme é uma merda. O terceiro... Qual que é o 3? É o primeiro filme que ele pega a máscara de hóquei. Filme tanto faz como tanto fez. A única coisa importante ali é que ele pegou a máscara de hóquei. O quarto é o último filme. Em teoria, o quarto é o último filme. É um filme que... Inclusive, ele chama Capítulo Final. O Jason morre. É um bom filme, mas... né? É isso. Aí o quinto é um lixo, que é o filme que é o Jason que não é o Jason. E finalmente no 6 eles tiveram que rebutar a franquia, trazendo o Jason como um Frankenstein, como um morto-vivo. E esse filme é muito da hora. É um filme muito referencial, na verdade. Eu não sei, tipo, o Wes Craven nunca falou isso, mas eu acho que ele deve ter sido uma baita inspiração pra Pânico. E, mano, filmaço, eu adoro esse daqui. É um dos mais divertidos de Sexta-feira 13. E, na minha opinião, o melhor, assim, de fato, by far. Não tem nenhum filme de Sexta-feira 13 melhor que ele. Então, como melhor filme do Jason, ele vai pro filmaço tomar no cu. Em seguida, nós temos Pânico 2. Sim, tem continuações aqui, não necessariamente apenas filme 1. Até porque o Pearl também é uma continuação do X. E Pânico, na minha singela opinião, é a melhor franquia de terror já feita. Talvez uma das melhores franquias do mundo. Não tem filme ruim, quer dizer... não tem filme ruim. O 1 é tipo, né? Não tem o que falar. O 2, gosto demais. Nossa, acho o 2 muito foda, velho. Aquela cena do teatro. Porra, que maneiro. O 3... Qual que é o 3? É o que tem dois... Oh, caramba. Todos tem dois Ghostface. O 3 é o que só tem um, né? Esse eu não gosto. Esse aí eu acho um filme fraco, mas não acho ruim. É sei lá, nota 6. Aí a gente tem o 4, que é o reboot. Filme bom. O 5, filme bom. E o 6 é bem fraquinho. O 6, na verdade, é pior que o 3, né? Mas é porque aí é problema de produtora, infelizmente. Mas enfim, até o 6 não tinha filme ruim de Pânico. O 6 eu acho ruim mesmo. Não que seja um filme ruim, mas dentro da franquia Pânico ele é um filme ruim. Ele é bem abaixo da maioria. E aqui nós temos o Pânico 2, que é muito foda. Eu acho esse filme aqui só não é perfeito e só não é o melhor da franquia porque existe o Pânico 1. Mas é um filmaço, é uma continuação incrível. O único erro desse filme é matar o Randy. Porque justamente por causa disso, é um dos motivos, na verdade, pelo qual o Pânico 3 foi ser um filme bem abaixo, porque a gente não tinha esse personagem incrível. Mas, tipo assim, filmaço, corajosão, também é um filmaço tomar no cu. Mas ele vai atrás do Jason Live. E então nós temos Terrifier, um dos slashers mais modernos, se não o mais moderno que existe. E que diferente de Pearl e X e esses outros slashers que estão aqui na lista, tipo 17 facadas, que são slashers, tipo, meio à parte, não sei como chamar isso, mas tipo, eles não seguem o mesmo personagem, tá ligado? O Terrifier bebe da fonte de todos os slashers clássicos e cria um personagem icônico e é só ele que vai assassinar as pessoas pelo filme inteiro, pela franquia inteira. E isso é simplesmente fantástico, além de ser uma puta homenagem aos slashers dos anos 80, ele pega aquele exploitation que Sexta-feira 13 tinha muito e leva a 10ª potência, então é um filme com muito gore. E eu, mano, gosto muito de Terrifier, eu acho que ele ainda, o Damien Leone não conseguiu ainda fazer o filme definitivo de Terrifier. Terrifier tem potencial pra fazer um filme nota 10, tá? Eu não ironicamente acho isso. Ele não conseguiu ainda. Tem o que ele fez primeiro de todos lá. Como que chama aquele filme? Antologia. O All Hallows Eve. Ele é uma antologia de vários curtas, também feito pelo Damien Leone. E no meio dele tem o Duarte. E foi a partir daí que ele começou com a ideia de fazer Terrifier. Aí ele fez Terrifier 1. É um filme, tipo assim, tem muito gore gráfico, mas não acho tão legal. E pra mim tem a cena mais pesada... Não, tem a segunda cena mais pesada da franquia, que é aquele parte, serra a mina no meio. Tem o Terrifier 2, que tipo assim, é foda, mas eu não sou tão fã. E tem o Terrifier 3, que pra mim é o melhor da franquia. Mano, que filme foda, muito gore, muita homenagem, como eu já disse, ao cinema, ao slashers oitentistas. Filmaço do caramba. Eu, não ironicamente, acho Terrifier incrível, mas eu acho que ele não entra na mesma categoria que o Jason Vive
E o Pânico 2, pra mim, ele tá uma categoria abaixo, mesmo tendo acabado de falar que eu acho um filmaço. Ele vai vir no muito bom, mas tipo assim, no topo da categoria do muito bom. Falta pouco pra Terrifier virar um filmaço. E finalmente nós temos o remake do Candyman. Esse filme aqui é meio que um roubo, tá? Porque o remake do Candyman é um filme mais, tipo, terror psicológico e assombração do que realmente slasher. Mas ele tem tantos elementos de slasher e o personagem que ele tá usando é um personagem de slasher que não dá pra colocar. É tipo, sei lá, se hoje em dia fossem fazer um remake de Hora do Pesadelo e fosse um terror psicológico. Porra, você vai falar que não é slasher? É o Freddy Krueger, entendeu? É nessa vibe. Então, é meio um roubo, mas ao mesmo tempo não é um roubo. E o Candyman é fantástico, tipo assim, como eu disse, ele tem elementos a mais que dão uma construção mais forte pra ele. Então, ele tá à frente dos outros filmes já por causa disso, por mesclar esse terror psicológico. E ainda tem o fator de que, eu não sei se você reparou, eu sou um homem negro. Então tem toda a questão da representatividade. Eu acho esse filme aqui, ó, topo da colina do filmaço. Gosto demais do Candyman, o remake. É foda, assistam. E agora nós temos o primeiro filme slasher já feito de verdade na história. O Massacre da Serra Elétrica. Como vocês acabaram de ouvir, eu falei que não sou muito fã de Halloween. E não sou mesmo, tá? E se eu não sou muito fã de Halloween, o que eu gosto? Eu gosto do Massacre da Serra Elétrica. E não é tipo, eu gosto. Eu acho o Massacre da Serra Elétrica 1 uma obra-prima. Uma obra-prima do terror. Tipo assim, que filme desgraçado, velho. Ele é um filme de 74, se eu não me engano. E até hoje ele te causa muito medo. Toda aquela ambientação e aquele mesclado com a câmera granulada te dá um tom muito cru. Aquela cena final, a cena do jantar, aquilo parece muito um snuff. Parece muito que você tá assistindo um bagulho proibido, tipo assim, não era pra você poder assistir aquilo dali. E é muito assustador. Cada frame que passa, o Tobe Hooper vai dando mais zoom e mais planos de detalhe ainda da protagonista. Então, tipo, ele começa aqui, até parar, mano, dentro da pálpebra da mina e você vai ficando cada vez mais aflito com aquilo. Ela consegue sair. Mano, filmaço. O Leatherface, um dos melhores vilões que já foi feito. É uma pena que o Massacre da Serra Elétrica depois vai virar uma grande merda, né? Tipo, sei lá, pra mim, eu acho que tirando o 2 é mais ou menos. Foi mais ou menos, só isso. Acabou. Não tem nenhum outro filme do Massacre da Serra Elétrica que eu acho bom. Todos são uma merda, eles não sabiam o que fazer. E é isso, é uma grande pena, porque isso daqui é obra-prima e não é só do terror, não. É obra-prima do cinema. É tipo assim, sabe catálogos por aí de filmes que você vai falar... quais são os 50 filmes que vocês indicariam pra uma pessoa que tá começando ali, começo de cinefilia, o cara não tem muita experiência, a mina não tem muita experiência, quer assistir filmes, tá ligado? Eu colocaria Massacre da Serra Elétrica entre os top 50 filmes que a pessoa tem que assistir na vida, tipo, do mesmo lado que Tubarão, Jurassic Park, coisas desse nível, tá ligado? Massacre da Serra Elétrica é cinema, ponto. E finalmente, Hora do Pesadelo, a primeira grande obra do Wes Craven. Óbvio, antes ele já tinha feito The Hills Have Eyes, né, entre outras coisas, mas isso foi o que realmente consolidou ele como mestre do terror, que é o que a gente conhece hoje em dia. E o Freddy Krueger é um personagem fantástico, pra mim ele é o melhor vilão de slasher que já foi feito, assim, de longe. Nossa... Tem o Ghostface, mas tipo assim, o Ghostface é qualquer pessoa com uma máscara. Pânico é muito mais sobre outras coisas do que sobre o vilão em si, mesmo que o importante do filme seja a reviravolta de quem que é o vilão, a reviravolta lá, Scooby-Doo. Mas vilão slasher mesmo, o Freddy Krueger é o melhor, o mais influente, o mais foda, o mais assustador. E, mano, não tem o que fazer. Hora do Pesadelo 1 vai pro filmaço da porra. Em segundo lugar, só vai em segundo porque o Candyman ele tem um tom especial que é isso daqui, representatividade. Porque pra mim os dois estão pau a pau. Eu acho até que o Hora do Pesadelo ganharia, mas eu prefiro assistir Candyman. Talvez seja também porque eu já vi Hora do Pesadelo umas 10 vezes. Mano, mas um é um filmaço, velho, filmaço. Aquela cena do geyser de sangue, do Johnny Depp... Porra, toda a questão do Freddy Krueger atacar nos pesadelos, mano, muito foda, eu adoro esse personagem. E bom, se Pearl é um slasher e um muito bom, não tenho o que falar sobre X, é a mesma coisa. Pra mim, os dois filmes estão ali no mesmo nível, eu gosto mais do Pearl, mas os dois estão no mesmo nível. A galera gosta mais do X em geral, não sei se é porque veio antes ou por causa da temática, né, o slasher de velhos, mas, mano...
X, assim como Pearl, é um slasher moderno fantástico que merece muita... Mano, salva de palmas, tá ligado? Vai aqui no muito bom como um grande filme. E então nós estamos em Pânico. A maior, na minha opinião, a maior obra da vida do Wes Craven. Tipo assim, quando a gente junta um dos pais do terror contemporâneo e você pensa, nossa, qual seria a melhor obra já feita por essa pessoa? Tipo, esse cara é um dos malucos mais influentes do terror. Do lado de, tipo, John Carpenter, tem ali o Wes Craven, se não for mais importante ainda. E, na minha singela opinião, esse aqui é o melhor slasher que já foi feito. Pânico é muito mais do que só um slasher. Tipo assim, Pânico é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Tá no top 10 filmes favoritos da minha vida. Se liga. Top 10 filmes favoritos. Pânico tá em quinto. E tá mesmo. Tipo, não colocaria ele abaixo de Toy Story, mas também não colocaria na frente de Judas e o Messias Negro. Pânico é tipo assim... Do mesmo jeito que o Massacre da Serra Elétrica é cinema, Pânico também é. É absurdo esse filme. O Pânico 1 é uma das obras mais importantes que já foram feitas e eu sou apaixonado por esse filme. Além de ser o meu slasher favorito, é um dos meus filmes de terror favorito. Acho que só não é o primeiro porque talvez eu goste mais do Exorcista, mas Pânico é tão foda quanto, se não mais foda. Um dos meus terrores pipoca favoritos também. Dá pra chamar Pânico de terror pipoca. Dá pra ser aquele filme que você coloca ali e você não precisa, tipo assim... Se você já assistiu, óbvio, investir de 100% da sua atenção pra saber o que tá acontecendo. É um filme que você pode colocar de fundo porque você já tem muito carinho por ele. Pânico é elite. E tem bastante Wes Craven nessa lista, né? Nós já tivemos Pânico 1, Pânico 2, Hora do Pesadelo e olha só, mais um filme de Hora do Pesadelo. Agora, o Novo Pesadelo, que é o... Esse filme só tá aqui por causa da importância dele, tá? Esse filme foi o filme que deu o gosto pro Wes Craven fazer Pânico. Então, se não existisse Hora do Pesadelo, um Novo Pesadelo, não existiria Pânico. Não tenho o que falar, o filme é foda pra caralho. Sem ele, não teria o melhor slasher já feito, na minha opinião. Além de que é um filme da hora, tá? Eu gosto de O Novo Pesadelo, mas é um filme que, tipo assim, vi uma vez, não gostaria de rever. Ele é um cult pop, mas eu acho que, tipo assim, eu não sou tão fã, mas a importância dele é inimaginável, infundável, então ele vai aqui pro divertido. E finalmente nós chegamos em A Noiva de Chuck. Tem quantos filmes do Chuck? 3? Caralho, acho que eu coloquei muito, devia ter posto menos. Já foi, tá aqui. A Noiva de Chuck. O filme de terror, foi um dos primeiros? 96. Então, tipo assim, é o filme que bebeu da fonte da influência de Pânico pra fazer esse terror referencial e remodelar a franquia do Brinquedo Assassino. Que antes era muito mais sobre, tipo assim, misturava exploitation com terror sobrenatural e slasher ali, mas ele não tinha esse humor satírico tão forte antes de Pânico. Depois foi nascer A Noiva de Chuck, que é o primeiro filme de Chuck pós-Pânico e, na moral, é foda. A Noiva de Chuck é foda. Eu gosto desse filme, me divirto demais assistindo ele. Só não é o melhor filme do Chuck, porque existe um outro aqui que já a gente vai falar sobre ele. Mas, mano, gosto muito. Mais uma vez falando sobre slashers modernos, tem um filme muito recente, um filme pipoca, nada demais. Você pode até perguntar, nossa, por que isso tá aqui? Porque é ele quem vai abrir a categoria meia boca, mas eu gosto. Que são aqueles slasherzinhos, tipo assim, mano, eu sei que o filme não é nada demais. Eu sei disso, você não precisa me falar. Mas eu gosto, eu me divirto. E o Totally Killer, ou 17 Facadas, é um famoso slasher ficção científica. Ele mescla filmes slashers com viagem no tempo. Ah, esqueci de falar, esse vídeo vai ter spoilers. Mas é isso, o Totally Killer é o slasher que tem viagem no tempo e, sei lá, eu me diverti muito assistindo esse filme. Eu sei que ele não é grandes coisas, é um filminho ali, nada demais, mais pra compor catálogo mesmo. Mas todo mundo tem o seu guilty pleasure, né? Também não dá pra só criticar o sistema. Às vezes acontece sair isso, filminhos que são feitos só porque sim, e eu me diverti vendo ele. Eu gosto, mas ele é meia boca. E finalmente chegamos no bom filme de Chuck, o melhor filme de Chuck, na verdade, que é Brinquedo Assassino 2. O filme que termina com a perseguição na fábrica de brinquedos. E além de ser o filme que melhor explora essa questão do Chuck como brinquedo assassino, ele tem esse arco final que, tipo assim, na moral, a partir do momento que eles entram na fábrica de brinquedos, o filme vira nota 10. Aquela perseguição final
como terror slasher é fantástico, tá ali as duas crianças tentando fugir de um brinquedo em uma fábrica de brinquedos, e a cada porrada que eles dão, o Chuck vai se modificando, ele perde a mão, ele toma corte, ele isso, ele aquilo, mano, que filme foda, sério. Ele consegue mesclar também muito bem toda a questão do terror sugestionável, né? Porque, tipo assim, o Andy é uma criança, então, assim como aconteceu com a mina lá, desculpa, esqueci o nome dela, a cadeirante em O Culto de Chuck, que as pessoas não acreditam nela, acontece aqui porque o Andy é uma criança, tá ligado? E ele tá sempre falando, mano, o Chuck é o assassino, o Chuck é o assassino, e ninguém acredita. E aí tem a questão da irmã dele que vai aparecer e vai ver que tudo é real. Mano, adoro. O Chuck 2 é o melhor filme de Chuck já feito até agora. Não é o melhor conteúdo, porque a série do Chuck é muito maneira. Nossa, na moral, a série de Chuck eu gosto demais dela. Tipo assim, eu não terminei. Eu vi, tipo assim, a primeira temporada e metade da segunda. Mas eu não dropei porque tava ruim, até porque não tava. Eu dropei por falta de tempo mesmo, porque a vida é um cu. A não ser que você viva disso, né, de gerar conteúdo e tenha que assistir essas coisas. Você não tem tanto tempo pra fazer isso, ser adulto é um saco. Mas eu gostaria muito de ver a série inteira. Eu até reassistiria, porque é muito legal. Mas, enfim, Chuck 2. Vai ver aqui. Bom, foi coincidência, tá? Eu não deixei desse jeito de propósito, mas os filmes ruins ficaram pro final. E agora nós chegamos no Massacre da Serra Elétrica da Netflix, velho. Que, tipo assim, exemplifica muito bem o que foi a decadência do gênero slasher, né? Porque ele começou no seu auge com filmes como Halloween, o Massacre da Serra Elétrica. Teve um meio muito bom com filmes como Hora do Pesadelo, Jason Vive, alguns filminhos do Chuck. Mas, ao longo do tempo, foram fazendo muitos e muitos filmes. Como eu mesmo já disse, o Halloween, só o Halloween tem 13 filmes. O Hora do Pesadelo tem 12. Não, Sexta-feira 13 tem 12, o Hora do Pesadelo tem 7, eu acho. O Chuck, que ainda é um slasher, tipo assim, dos anos 90, não é nem dos 80 mais, deve ter uns 7, 8 filmes. Porra, vai se foder, velho. É muito filme. Os caras começaram a fazer umas sequências, assim, intermináveis só pra render dinheiro. E no meio dessas, muitas franquias acabaram virando, tipo, meme, tá ligado? E o Massacre da Serra Elétrica, eu acho que é a mais meme. Como eu já disse, o primeiro filme é o único bom e é fantástico, mas tirando ele, tudo é um lixo. E aí, agora tentaram, faz pouco tempo, acho que esse filme é de 2022. A Netflix pegou essa franquia e tentou refazer. E, mano, é isso daqui, 1.8 no Leather, 4.7 no IMDb. Isso porque o IMDb não é parâmetro pra nada, né? 30% e 25% do público. É isso. Esse filme é isso. Tipo assim, ele é uma grande merda. Ele é o retrato da decadência do terror slasher. Quando, tipo assim, não tinha mais do que... Porque, apesar de ser um gênero que revitalizou o terror e hoje a gente só tem grandes influências e o terror se tornou pop, a gente pode fazer coisas fodas como terror psicológico no cinema, por causa deles, também chegou no ponto que os caras, sei lá, tiraram leite de pedra e já não tinha mais o que fazer. E é isso. O Massacre da Serra Elétrica da Netflix é um retrato disso. É um filme ruim de verdade. E ao lado dele, a gente vem com Jason Vai para o Inferno. O Massacre da Serra Elétrica é um retrato da decadência do terror slasher moderno. E o Jason Vai para o Inferno é um retrato da decadência do terror slasher lá na década de 80 ainda. Tipo assim, mano, na década que esses filmes estouraram, eles conseguiram fazer isso daqui. Isso foi uma atrocidade. Tipo, eu não sei o que se passou na cabeça do cara que fez isso. O maluco, mano, mescla mitologias de Evil Dead com Sexta-feira 13 e faz um filme que nada encaixa, nada funciona. O filme não é legal, ele não tem Jason, mano, é uma merda. É um filme de possessão e colocar um cara mascarado ali. Que filme ruim, mas assim, ruim de verdade. E é por isso que ele tá atrás do Massacre da Serra Elétrica, porque ele é pior. Então, tipo assim, a gente lê assim, né? Isso aqui é primeiro, segundo, blá, blá, blá. Então, era pra esse filme tá quase aqui no interrogação. Ele só não tá porque eu sei o motivo pelo qual ele foi feito, que é... Os caras da New Line tinham comprado a entidade cultural Jason e queriam fazer um filme deles pra poder fazer o Fred vs Jason. E aí fizeram essa bomba aí. É só por isso que ele não tá na interrogação, porque de verdade é um filme que eu quase não entendo porque que foi feito, mas eu entendo, infelizmente. Mas se eu entendo porque que Jason Vai pro Inferno foi feito, eu não entendo porque que Halloween Ends foi feito. Tipo assim, mano, eu acabei de falar pra vocês várias vezes, na verdade. Eu não sou fã de Halloween. E mesmo assim, eu acho esse filme um desrespeito
tão grande, tão grande. Cara, eles fizeram o Halloween de 2018, que é maneiro, tá? É um filme legal. Eu acho aquele filme mais palatável, inclusive, do que o Halloween novo, o Halloween original do Carpenter. Isso é meio anacrônico, meio, não é 100%, mas é um pouco anacronismo. Mas eu gosto mais de assistir o de 2018 do que o Halloween original do Carpenter. Eu acho ele muito mais palatável pra gente hoje em dia. E fizeram o de 2018, filme bom, aí foram e fizeram Halloween Kills, que tipo assim, é um filler de 1h30 do Michael Myers matando um personagem aleatório. Tá. É uma grande carta de fanservice, aquela porra, e nem é um filme bom, tá? Vamos ser bem honestos. Mas como tem mortes, ele é divertidinho. E aí, do nada, o maluco que... Mano, o maluco bateu a cabeça. Como que é o nome do filho da puta? Cara, é o David Gordon Green. Mano, esse menor bateu a cabeça, velho. Ele bateu a cabeça. Ele tinha feito um filme bom, um filme meia boca, e depois ele foi e fez um negócio que, tipo... Não dá pra entender. Esse não é o único slasher que é ruim nesse nível. Existem outros. A franquia Massacre da Serra Elétrica deve ter uns 3. O próprio Sexta-feira 13... Não, Sexta-feira 13 não tem. Mas o Hora do Pesadelo tem, que eu sei, porque recentemente eu reassisti alguns. Eu reassisti tipo os 5 e os 6, eles são uma grande merda. Mas ele não é o único slasher ruim nesse nível, que tipo assim, é um filme atrocidade. Mas ele é o retrato perfeito, porque além de ser isso, ele é um slasher moderno, revivalista. E mano... É o filme de Halloween que não tem Michael Myers, que na verdade o Michael Myers virou um mendigo, e o filme é todo sobre um psicopatinha ali de uns 20 anos, que tá frustrado com a vida. Nossa, esse filme é tão ruim. Mano, esse filme é ruim no nível que eu tive que assistir ele 3 vezes pra terminar, gente. Foi tipo assim, eu ainda morava em Caraguá, morava sozinho, eu lembro bem, e esse filme tinha lançado, eu achei num site pirata da vida aí pra assistir... E eu coloquei... Mano, era um final de semana, eu tava meio doente, tava meio gripado. Uma das poucas vezes que eu fiquei doente quando eu morava em Caraguá. Ótima cidade. E eu tava meio gripado, eu acordei de madrugada e falei, mano, eu vou assistir um filme, velho. Ah, vou ver Halloween Ends, vamos ver como é que é essa bomba. E aí, eu comecei a assistir e, mano, assisti a primeira meia hora e eu falei, isso aqui é Halloween? Aí eu botei um vídeo pra ver sobre, pesquisei, tinha vídeo da trecheira, aí eu vi a parte sem spoiler... E eu falei, tá, vou ver então, vou continuar o filme. E eu continuei, mano, assisti mais 1 hora ali e falei, porra, isso aqui é Halloween? Não é possível. E, mano, quantas horas esse filme tem? Acho que ele tem 2, isso que é o pior. 1h50, quase 2 horas. E esse filme tava interminável, velho, tava interminável, cara. E eu fui assistindo, eu tive que pausar e continuar assistindo várias vezes, porque o filme tava muito chato, mano. Muito chato. E pior... Ele tem toda essa brisa de você acompanhar o psicopatinha ali, pra no final o Michael Myers só matar ele porque sim, e o combate final ser a Laurie contra o Michael Myers. Hã? Ai, cara, Halloween Ends, velho. Nossa, esse é um dos filmes que eu mais detesto, assim, na minha vida. Nossa, é que tem outras obras que me ofendem muito mais, mas Halloween Ends é um filme asqueroso. E pra encerrar com chave de ouro, nós temos um crossover. Fred vs Jason. O grande filme crossover que os caras estavam tanto querendo fazer, né? Foi por isso que a New Line, na verdade, comprou os direitos autorais do Jason pra fazer esse filme aqui. Fred vs Jason é um filme de quase 2 horas também, que não acontece nada, e no final tem uma luta de 5 minutos muito legal. Meia boca, mas eu gosto. É isso que ele é. Tipo assim, ele é uma referência, ainda mais dentro desse nicho de crossover, mas vamos e convenhamos, Fred vs Jason é um filme meio chato, tá ligado? Ele é um terrorzinho pipoca que se você colocar ali de fundo, ele não vai ficar chato. Mas para pra assistir, pra você ver. Não acontece nada. É 1 hora e muito de nada pra no final ter a luta do Fred vs Jason, que é legal e realmente vale a pena assistir ela. Mas se você quiser, você pode assistir só ela, é só pesquisar no YouTube. Fred vs Jason, vai aparecer a lutinha ali de 5 minutos. E é isso, rapaziada, valeu por ter assistido. Se você gostou desse formato, mostra isso pra mim, por favor. Dá um like, comenta aí alguma coisa, tipo, esse formato ficou muito legal, Tebas, você é foda. Até porque eu tô pensando em trazer mais vídeos nesse formato, só que com convidados especiais.
especiais. Não é algo super original, pelo contrário, muitos outros canais já fazem isso, mas é algo que eu já queria fazer desde sempre, até porque, não sei se vocês sabem, eu já tive um podcast, então, tipo, de cinema, inclusive. Então é um negócio que eu gosto muito de fazer isso, de debater cinema com os meus amigos. E aí era mais ou menos essa ideia, trazer algum tema de tier list e trocar ideia com a galera enquanto a gente vai rindo. Então pra isso eu preciso saber se vocês gostaram. Então se vocês gostaram, comenta, deixa seu like e é nóis. Muito obrigado pelo apoio, tamo junto, um abraço.